Oi gente, tudo bom? Esse aqui é mais um vídeo e o título de hoje é Se meus personagens fossem embaixadores de marcas de alta costura. Eu sempre usei de inspiração para criar meus personagens na estética e alta costura, né? Marcas famosas sempre foi uma coisa assim muito importante para dar ali aquela coisa que você sempre pode voltar, né? Então, marcas muitas vezes elas têm textura, né? Tem cores ligadas a elas, mas elas têm também intenções e a própria marca cria, né, logos e mensagens que geralmente remetem a algum personagem. Eu não tenho alguns personagens que eu não criei baseado na marca em si que eu escolhi para eles, né, que na hora que eu tava criando eles, mas a maioria remete bastante. Acho que acaba lembrando bastante. Então, usei estética, fiz moodboards, mas nunca assim com uma marca fixa, mas com elementos que geralmente pode aparecer bastante numa marca famosa. E aí eu vou começar com a Angelus, eu vou colocar os moodboards aqui do lado. Esse daqui é a Angelus, eu lembro bastante de Prada, porque como ela é modelo, né, é uma parte muito importante da vida dela, então é um estilo de vida. O estilo dela necessariamente não precisa ser Prada, porque Prada tem é muito mais elegante, muito mais limpo, muito mais... E o estilo dela já é uma coisa assim meio... no dia a dia, né? Quando ela tá andando fora, quando ela não está trabalhando. Mas ela tem que manter esse semblante de modelo, né? Porque ela é sobrinha, neta, né? Da Gianni Betancourt, que é uma marca que eu inventei, né, que é baseada no filme de Devil Wears Prada, e meu personagem, a Angelus, foi totalmente inspirada nesse filme, né, na época que eu assisti ele, faz muitos anos, né, e o personagem que ela mantém, ele é vazio, não porque ele é superficial, mas porque ela precisa sempre estar vazia, no sentido de ela tem que ter espaço para conseguir emanar a intenção que aquele visual ou aquela coleção que ela tá transmitindo, né, na hora que ela tá no catwalk, alguma coisa assim. E dentro do que eu olho, assim, quando você olha, a primeira coisa que você vê dentro no moodboard é uma coisa bem estrela, né? Ela tem que se manter sempre assim, andando com elegância, sempre demonstrando porque ela carrega um nome. E esse nome, né? Ela sempre vai estar sempre consciente desse nome e dessa forma que ela tem que estar presente. Então, o próximo é Israel, né? A marca que eu escolhi pra ele foi a Hermes. E é por conta da sensação que Hermes dá, né? É bastante ligado a... Hermes tem muita coisa de laranja, tem muita coisa solar. Tons alaranjados, assim, o cabelo do Israel também, ele é mogno, então é essa sensação meio muito solar, muito estrela, supernova, essas coisas assim. E também ao deus grego, né, Hermes, e ele tem bastante a ver com alquimia também. E aí tem o Hermes Trismegisto, eu não sei falar o Hermes. Enfim, vou colocar o nome. Ele é um estudante, professor, né? Como anjo da guarda, ele direciona a intenção. Então essa marca combina muito com ele por causa dessa ideia meio... eu não diria tão mitológica, mas como tem muito semblante a deus gregos e toda a história grega e tudo mais, é essa coisa de, né, antiga arquitetura, elementos bem arrojados mesmo, bem coral, bem... E também como o Israel, ele tem muita ligação, pra mim, eu não sei, eu sinto que ele tem muita coisa a ver com o mar, por isso que tem essa foto, né, das conchas, né, tudo mais. Mas é só lembrando dessa coisa meio bronze, dessa ideia meio bronze e tudo mais. O próximo seria o Rick, né, que é o meu diretor de fotografia, né. Ele é o Arcanjo Gabriel. E eu coloquei ele como Saint-Laurent, porque como diretor de fotografia, ele é muito de direcionar a energia, né? Ele direciona a energia, diferente do Israel, que direciona a intuição, é diferente, porque ele ativa uma parte energética diferente. E aí essa coisa assim, bem leopardo, bem Saint-Laurent mesmo, bem essa coisa bem energia masculina, mas a
Arcanjo Gabriel, ele é muito ligado à energia da lua, né? Muito feminino, então eu faço esse equilíbrio dessas duas coisas. Tanto que esse visual dele, desse movimento de água e tudo mais, é bastante a cara dele mesmo. Eu acho que, e quando eu vou fazendo, né? Eu acho que meus personagens, eles combinam muito com marcas de alta costura, porque é um meio de evolução, ele tá em constante transformação. De expressão, identidade também. E o Rick, ele tem essa essência, né, de que você, como eu sou uma pessoa visual, você se apega a tabelas de cores e texturas, intenções. E aí, o Rick, ele representa isso porque ele junta essas coisas, né? Se a Angels tá ali como modelo, o Rick, ele tá como lá no fundo, né, diretor de fotografia, então ele sabe como cada um está presente de uma forma visual e no elemento da pessoa também. E aí eu continuo, né, com o Demon, que é os dois, né, na história, né, eles vivem juntos em Paris. Então, o Demon, ele fica com Christian Dior, né, que é a minha marca favorita, né, Christian Dior eu amo aquela marca, tanto que tem uns vídeos, não sei quais que eu vou colocar aí, mas tem os vídeos das coleções antigas que eu adoro bastante, que tem, acho que a ver com as cartas de tarô. E aí eles fizeram um elemento visual de uma coleção. Nossa, muito, é tudo pra mim aquele lá. Os dois, eu tinha mencionado que Hermes tem essa coisa de mitologia, né, mitologia grega, e Christian Dior também tem essa coisa de mitologia, e dentro do moodboard que eu fiz, ele tem muito exemplo de simbolismo de transformação, duplo sentido, morte também, porque tem coisas de caveirinhas também, ó. Caveirinhas, tem esse elemento, né, que provavelmente é no Natal, que eles fazem aqueles efeitos gigantes no shopping, né, nas lojas das marcas, né. Até no desenho também, né, tem os animais também, tipo coisas sobrenaturais, sabe? E Dior tem essa sensação de criatura, de mitologia mesmo, de coisa de expressão, de expressões essas corpóreas e outros estados de consciência. E todos os catwalks deles são específicos. Nenhum é muito parecido com o outro. É uma intenção que eles pegam em camadas, é muito específico. Por isso que eu recomendo bastante ver os catwalks de Christian Dior, porque mano, demais. É tipo estações do ano, né? Estado de consciência. E, né, o Dior também me lembra bastante coisa de aristocrata, detetive, quadros a óleo. Tem bastante miçanga também, tem acho que um catwalk deles que eles usam um elemento de faixa, e aí tem uns pingentes, umas coisas meio miçanga mesmo. A ideia de contar histórias mesmo, né? Então, e é por isso que é a marca, né, que é meu protagonista, né? Porque é importante para entender bastante todo os elementos dentro do universo. O Demon, ele é o mais importante, ele é mais, ele conecta tudo. Então, desde o começo ao fim e fica voltando, né, nesse ciclo, mitos tomando forma, né? Todos os personagens, eles são muito ligados a mitos que tomam forma na realidade. E aí a gente tem o próximo, que é a Mayu, né? A Mayu, ela é Miu Miu, que é uma marca da Prada, né? E é uma coisa bem mais jovial, com tons mais suaves e claros também, que combina muito com ela, e essas coisas de cupido também. Quando eu criei ela no comecinho, ela era muito ligada a veludo e vermelho muito forte. Só que aí isso foi mudando, eu fui percebendo, não, isso não combina com ela. Com eles. E tipo, é um tom claro, suave, um rosinha, na forma de corações também, que é bastante Miu Miu mesmo, aquela coisa de mostrar bastante pele também, tênis, essas coisas mais clean mesmo. Que esse efeito assim meio Cupido, ela também lembra bastante a Cupido, né, de Monster High. Que eu acho, não tenho mais de um monstro favorito em Monster High, mas lembra bastante a Cupido. Essa coisa de inocência mesmo, uma Afrodita, que é o tema que eu me baseei pra criar a Mayu na época. E o próximo seria
a Maurice que a Vivienne Westwood e eu ter escolhido a marca porque a Maurice ela não tem uma caixinha. Eu não consigo colocar ela em um estilo fixo porque na época que eu criei ela tem muito a ver com essa coisa de história e storytelling mesmo. Mas ela não chega a ser uma pessoa fixa. Eu acho que ela foi bastante inspirada nessa coisa de contemporâneo, que é um estudo que eu faço, né? Um estilo de dança que eu faço. E eu não consigo ver ela com um estilo muito fixo. Então ela vai estar usando uma coisa agora e depois ela vai querer colocar outra coisa. E ela fica desse jeito. Às vezes ela tá muito elegante, às vezes ela tá muito solta, às vezes ela tá... Enfim. E Vivienne Westwood, né? A própria criadora, né? Da marca. Era bem rebelde mesmo. Tem o filme da Cruella de Vil também, né? Que trabalha, que mostra bastante dessas coleções. Se inspira bastante em Vivienne Westwood. E aí ela usa bastante anel, né? Variado. Também tem muito a ver com a Florence também, né? Vintage, coisas vintage. E fala do balé clássico que foi desconstruindo com o tempo, né? E a Vivienne, ela foi... Nunca cheguei a pesquisar muito a fundo, mas eu sei que a história de Vivienne Westwood, ela foi além daquilo que estava no tempo dela. Então ela pegou todas aquelas construções que tinha na moda, na indústria, e desconstruiu com o tempo, para colocar mensagens, coisas que realmente lembram bastante, né? Essa coisa de rebeldia, coisas que dificilmente dentro da indústria da moda, dentro da indústria de expressão mesmo, dentro desse meio artístico, né? Coisas que a gente dificilmente fala, né? Ela estuda, né, a história antiga, né? Porque a Beatriz, a Maurice, ela pega bastante coisa que é do passado e reescreve de uma maneira diferente, né? Mitos, anjos, todas essas histórias de mitologia, elas podem ser o que você quiser que ela seja. E aquilo que funciona para o outro não vai funcionar para você. Então sua intuição vai funcionar de uma maneira diferente. Suas experiências em outros estados de consciência vai ser de uma maneira diferente. A gente pode se ajudar, pode ver uma coisa, mas uma coisa vai funcionar de uma maneira diferente para você. Ela é do tipo que não se importa mesmo com o que os outros pensam na sua abordagem. E é por isso que remete bastante Vivienne Westwood. E tem essa coisa também que é muito legal, né? Que parece um Saturno, né? Que é o design do selo de Vivienne Westwood. E aí eu acho isso aqui com o negócio do cristianismo também. É muito, muito bonito mesmo e remete bastante ela. E o último seria, né, Samael, que eu fiz o Samael e não fiz o do Mike. Injustiça isso, gente, meu Deus. Se eu fazer uma coisa do Samuel, eu sou obrigada a fazer do Mike. Só que do Mike é muito difícil, né? Porque o Michael, ele é inspirado no Arcanjo Miguel. Só que eu não consigo colocar ele numa marca específica, porque ele é muito do filme de Romeu e Julieta. E aí tem as duas gangues, né? As duas famílias. E aí é muito aquele estilo lá. Eu vou até colocar o negócio aqui pra mostrar. Mas é esse estilo. Eu não consigo ver ele numa marca, assim. Então, geralmente ele vai usar essas blusas meio soltinha, com essa cida fina. E o estilo bem, bem mesmo do filme de Romeu e Julieta, que é com o Leonardo DiCaprio, e do Samael, eu simplesmente olho pra Diesel e vejo ele. Falo assim, meu Deus, essa marca foi feita pra ele. E que eu vejo ele usando tudo da Diesel. O cinto da Diesel, blusa da Diesel, bolsa da Diesel. Eu só vejo ele usando coisa da Diesel. Aquela pessoa que só usa aquela marca. E é muito... Porque é muita coisa que lembra ele, né? Que é essa coisa de metal, né? Metálico. É bem essa coisa de... né? Jeans, revista, essa coisa bem assim, essa coisa mesmo de viver bem na borda do mundo mesmo. É totalmente ele Diesel, ele, totalmente. E tem os meus outros personagens, mas talvez eu faça uma parte 2 pra... é muita coisa, né? Mas esses foi o que eu consegui pensar, né, assim, né, que veio assim bem rápido, porque eu fui pensando, eu falei, vou colocar as marcas,
Eu já vinha pensando nesse título, vinha pensando e já fiz outros artigos também com separando os personagens, qual que esse personagem remete um super-herói, ou qual personagem remete a não sei o quê. E aí é legal colocar isso visualmente falando, porque dessa maneira você consegue dar mais profundidade ao personagem e entender como ele se expressa, qual que é a intenção, qual as cores, as texturas, então ajuda bastante pra você não esquecer como voltar pra ele, né? Porque quando a gente começa a escrever alguma coisa, a gente vai longe, ele vai experienciando um caminho, a gente vai seguindo o caminho. A partir do momento que ele vai experienciando as coisas, vai mudando, ele vai saindo um pouco da linha, o que a gente faz normalmente, né? Mas quando você volta pro centro, eles têm intenções e têm leis pessoais que geralmente eles não vão passar delas. E como eu sou uma pessoa muito visual, marcas ajuda bastante. Vou deixando por aqui, terminando o vídeo por aqui. Até o próximo vídeo. Já a gente deixa um like e se inscreve também.